Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio em que vamos detalhar os bastidores do Alvinegro de Porangabuçu, a queda do técnico Wagner Mancini e a procura por um novo comandante para seguir o rumo do Vozão nesta Série B. E hoje trazendo detalhes com dois caras que sabem disso tudo e muito mais sobre o Alvinegro de Porangabuçu, a começar com J. Rômulo, mais uma vez, uma grandíssima satisfação ter você com a gente no Cearacast, Jotinha. Samuel, a satisfação é minha estar aqui ao seu lado, né? Sempre que você convida, eu tenho a maior satisfação em estar aqui para falar com você, hoje com o Daniel Farias aqui ao nosso lado, né? Para a gente falar sobre essas situações do Ceará que não estão agradando em nada a torcida alvinegra, né? E vamos pontuar, assim, sobre essa saída do Mancini, quem será o novo treinador do Ceará, o que tem que ser feito em Porangabuçu, para que o Ceará não perca esse rumo, né? Que é de voltar à primeira divisão. Não dá para aguentar passar mais um ano na Série B, porque isso daqui a pouco acostuma-se na Série B, aí fica difícil. Exatamente. E para ajudar a gente nos assuntos também sobre os bastidores do Ceará, Daniel Farias, né, jornalista aqui do Sistema Verdes Mares, que também está acompanhando todo esse momento, né? Seja de novo estatuto, seja de procura por novo treinador. Muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez, Daniel. Valeu, Samuca. Tudo bom para você, para o Jotinha, para todo mundo ligado no Cearacast? Exatamente, a gente tem que conversar sobre essa fase do Ceará. A gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre como está turbulento esse momento do Ceará, porque envolve não apenas as quatro linhas, mas envolve também o extracampo. Então, quando a gente vai avaliar essa fase do Ceará na Série B, a gente não pode falar só apenas sobre o time que está ali dentro de campo. A gente tem que compreender todo esse contexto e tentar, né, conversar e debater e entender como que todo esse contexto está impactando o Ceará dentro de campo, como que a demissão do Mancini também está relacionada a tudo isso, como que o Ceará pode agora, com esse novo treinador, com essa nova comissão técnica, tentar se ajustar na Série B para, de fato, mudar os rumos, porque como a gente fala desde o início, o Ceará tem como seu grande objetivo na temporada o acesso à Série A. Sim. E hoje, se a competição terminasse hoje, ele não subiria. Então as coisas não estão como deveriam, não estão como a diretoria gostaria. E eu acredito até que essa mudança no comando técnico é numa tentativa de virar esse jogo. Mas obviamente que não é tão fácil assim. Existem outros fatores, existe janela de transferências, enfim, muitos assuntos para a gente conversar e tentar entender todo esse contexto político e também de futebol do Ceará. E o Ceará que está vindo numa sequência em que a gente viu a queda do Mancini muito por conta deste momento em que o time vive, né? A falta de reação no campo ali, quando o time acaba sofrendo gol, não tem aquele momento dos atletas caírem na real e voltarem com mais ânimo, porque parece que tem um abatimento, né? Queria saber de vocês se a saída do Mancini, quais os pontos que, na visão de vocês, foram primordiais para a caída do técnico no comando do Ceará? Olha, Samuel, na minha opinião, é uma tentativa, como o Daniel Farias falou, de tentar reverter essa situação da equipe do Ceará, né? Você pontuou que o Ceará, nos últimos jogos, não tem feito partidas assim, com um rendimento perfeito, né? Não, está longe de ser perfeito os rendimentos da equipe do Ceará. Basta ver que nos 4 últimos jogos da equipe do Ceará só obteve 1 ponto, né? Um ponto. O Ceará isso. perdeu 2 De 12, partidas, fez um. perdeu 3 partidas e empatou uma, né? Mas isso aí não é de agora, né? O Ceará teve assim, por exemplo, deu um alento à sua torcida quando venceu, embora que aperreado, o time do Coritiba, 1-0, foi aquele placar magro, né? E venceu também com muita dificuldade a equipe da Chapecoense 2-1. Havia ganho fora lá do Novo Horizontino, né? 3-0, né? Mas assim, deu um alento, mas de repente começou de novo a cair a equipe do Ceará. Eu até defendo que não seria a hora de tirar o Wagner Mancini. Até porque eu estava ponderando o seguinte: existem coisas no Ceará que devem estar acontecendo que estão fazendo com que esse extracampo venha repercutir no campo. Né? Só pode acontecer isso. E, além do mais, teve um problema muito grande. O Ceará, todo mundo sabe, está nas vistas de todo mundo, que o Ceará não tem um bom elenco. Tem um elenco muito enxuto, né? Isso. E tem peças que não rendem. Aí você cobrar de um treinador, por exemplo, que ele coloque um determinado jogador para jogar, que ele não vai dar aquilo que ele necessita durante uma partida de futebol, eu acho que é muito cobrar de um treinador se ele não tem peças. Eu até falei aqui no programa esportivo da Verdinha, da TV Diário, dizendo o seguinte, que seria a favor de
permaneceu o Mancini. Eu não tenho nada por que defender o Mancini, nem tenho um relacionamento assim com ele, entendeu? Sim. Mas eu seria o Mancini ou qualquer um outro. Sim. Porque se você poderia contratar na janela que ele não pôde contratar em abril, Tem isso ele também. até falou aqui na programação esportiva da Verdinha que tinham peças já acertadas com a equipe do Ceará que desistiram porque o Ceará não podia contratar. Então, por que dessa vez não contratar? Segurar, o mês de julho está chegando já, nós estamos no final de junho, né? Aí, contratar jogadores e aí sim cobrar do treinador que estava, que era o Wagner Mancini. Eu torço para que esse torcedor que venha possa dar uma guinada na equipe do Ceará Sporting Clube. Mas vou Treinador, né? repetir, se não trouxer jogadores, É. não oferecer peças a esse jogador, aí não vai dar certo. Uhum. Embora eu torcendo para que dê certo. Eu acho que o torcedor do Ceará ele também quer que dê certo, mas não pode só ser isso. É um conjunto de conjunto coisas. de O Ceará tem fatores, que arrumar isso. sua casa, né, Daniel? A Exatamente. gente sabe que, ou pelo menos imagina que deve estar desarrumado lá, nessa briga política, né? Uhum. Alguns defendendo os seus interesses. Tem muito disso E lá. seria bom que todo mundo olhasse para o Ceará, para a instituição Ceará, né? Com E certeza. aí começava, arrumava a casa, trazia contratações. E o que eu senti, Jota, foi justamente isso. A gente não está num período que está distante da janela de transferências. Isso. Ou seja, não está longe do Mancini, considerando a possibilidade dele ter permanecido, dele indicar jogadores e contratar jogadores. A gente teve aqui, como você citou, o próprio Mancini revelando que ele mesmo ligou do seu próprio celular para alguns jogadores Já na estava tentativa acertado. que já né? estavam acertados com o Ceará, e depois o Ceará teve que dizer, ó, infelizmente não vai dar certo, a gente não vai conseguir lhe contratar por conta do transfer ban. Então, existe também uma parcela que a gente pode esquivar a culpa do Mancini. E aí, por isso que também eu não concordo 100% com o momento dessa demissão, porque você está aí há 15 dias da abertura da janela. Ou seja, você está há 2 semanas de começar a concretizar um planejamento que já vinha sendo feito. Porque eu não acredito que o Ceará só vai começar a pensar em reforços quando a janela abrir. Não é esse o movimento dos times, né? Geralmente, semanas antes, a comissão técnica, departamento de futebol, o presidente, começam a se reunir, avaliam o elenco e vão ver, quais são as carências do Ceará? Será que é na zaga? Será que é na lateral? Será que é no ataque? Pronto, vamos começar a sondar aqui alguns jogadores, fazer uma ligação ou outra, para aí no dia 10 eu registrar esses jogadores. Já estarem todos acertados, só para Exato. fechar contrato. Só para né? fechar, assinar e chegar aqui no clube. E aí, no meio desse processo, quando esse processo está chegando no final para se concretizar, você tira o treinador. Eu não consigo concordar 100% com essa demissão. Agora, uma coisa é certa. O Ceará, dentro de campo, estava chegando ali num limbo que, partida após partida, você não percebia evolução. E eu acho que isso é um cenário preocupante para o torcedor. Porque quando você tem uma derrota, por exemplo, a primeira dessa sequência aqui foi a derrota para o Vila Nova, Isso. 3-2. Aquele 3-2 que o Ceará sempre saiu atrás do Exato. placar, mas empatou e depois tomou aquele Exato. terceiro gol. Teve né? o gol do Pulga, teve o gol do... Eu não lembro quem foi o segundo gol do Ceará, ou foi o primeiro. Mas enfim, um 3-2. O que é que o torcedor esperava daquilo? Uma atuação ruim. Se espera que no jogo seguinte contra o Brusque, o treinador e a sua comissão técnica façam o quê? Vamos ajustar aqui o que é que deu de errado, o que é que não foi bom nessa partida contra o Vila Nova. O Rai Ramos. Rai pênalti. Ramos, de pênalti, exatamente. Para na partida seguinte contra o Brusque a gente melhorar de rendimento. O que a gente percebeu, na verdade, eu acho que o Ceará jogou pior contra o Brusque do que contra o Vila Nova. Aí depois veio o jogo contra o Sport aqui em casa, o Sport bastante modificado, 1-1, o Ceará também não conseguiu jogar bem. Então é uma sequência de partidas onde o torcedor não via evolução. E eu acho que nesse sentido foi onde a diretoria disse, eu acho que o Mancini não vai mais conseguir extrair nada melhor desse elenco, e aí optou pela demissão. E até um detalhe é que o Ceará vinha numa boa sequência muito por conta da mexida do Mancini em mudar o esquema tático de uma linha de Isso. 4 zagueiros, de 4 defensores, para uma linha de 3 zagueiros, né? E isso ele utilizou desde aquela partida contra o Novo Horizontino, que o Ceará vence por 3-0, e muita gente achava que seria um jogo complicado por conta das circunstâncias de enfrentar o Novo Horizontino, que o Ceará ainda não tinha vencido, e aí acaba que acontecendo uma sequência positiva e acaba quebrando essa sequência contra o Vila Nova, que é justamente quando ele não pôde contar com algumas peças e ele tem que alterar o esquema tático dele. Ele tira os 3 zagueiros e coloca um 4-4-2 ali, com o Richardson tentando ajudar, contribuir na saída de bola, mas não conseguindo naquele primeiro momento. O Ceará toma gols com a bola nas costas dos laterais e isso acaba complicando mais uma vez uma sequência do Vozão, que depois daquele jogo contra o Vila Nova não conseguiu repetir novamente uma escalação.
muito por conta das suspensões, o Ceará sofre muito com isso ao longo da temporada, jogador suspenso, jogador que tá lesionado, mas também porque o Mancini, ele meio que trocou naquele momento, na hora que tava dando liga, ele trocou o esquema tático e os jogadores não conseguiram compreender desde então as mudanças que o Mancini fez. Isso acaba que influenciando também nessa queda de rendimento e na demissão, consequentemente. É verdade, Samuel. Você pontuou muito bem, né? O esquema 3-5-2 foi uma tentativa de dar uma nova cara à equipe do Ceará. E ele conseguiu em alguns jogos, né? Sim. Mas assim, você pode lembrar, tinha o Jonathan. O garoto Jonathan, que Isso, depois foi outro vendido ponto. para a equipe do Cruzeiro, né? Verdade. Era um jogador que estava despontando da base do Ceará, um cara que estava bem ali certinho, né? Naquele Tinha encaixado, trio, né? Tinha encaixado. Naquele trio de zagueiros ali era o Jonathan, Jean Irmer, né? Que ele colocou ali Isso. como zagueiro, e o David Ricardo ali Exato. como terceiro zagueiro pela esquerda. Então ele perde o Jonathan. Aí você vai ter que arranjar um outro ali para poder fazer o esquema do 3-5-2. Tentou com o Richardson, foi uma das piores partidas, né, que o Richardson sim, fez Bem ruim. jogando pela equipe do Ceará e não deu certo naquele dia. E aí ele tem tentado mudar de novo o esquema, né, tirando 3 zagueiros ou tendo até durante o jogo tendo os 3 zagueiros, mas depois variando, né, para um 4. Eu não sou comentarista, mas aprendo com os comentaristas, né? Para o 4-4-2 ou Isso, 4-3-3, né? Isso. E aí, tentando tudo isso. Foram tentativas que o Mancini fez. Mas aí eu volto naquela tecla que eu sempre bato. São as peças, né? As peças. Aí você tem peças no banco que, durante o segundo tempo, mexe-se e o time não consegue render. Se os titulares não estão dando certo, você olha para o banco e chama alguém do banco para compor aquele time ali durante o jogo. Não dá certo. Aí, meu amigo, fica complicada a situação do treinador. E eu até acho que esse esquema, Jota, de 3 zagueiros, ele era favorável ao Ceará em alguns fatores. Por exemplo, o Ceará tem 2 laterais que são muito ofensivos, que é o Rai Ramos e o Matheus Bahia. O Rai Ramos, como o Samuco falou, fez gol contra o Vila Nova e em outros momentos no próprio Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, foi um jogador que ajudou muito ofensivamente. Teve um determinado momento da temporada que ele era um dos jogadores com mais gols do Ceará, com mais partidas. E o Matheus Inclusive, Bahia fez até gol em clássico. em clássico né? rei, exatamente. Foi muito importante naquela partida. E o próprio Matheus Bahia também é um cara que ajuda muito ali pelo lado esquerdo. Quando você tem um esquema com 3 zagueiros, você consegue Você liberar. libera os laterais, né? Exatamente. Você libera os seus laterais, você dá uma liberdade ofensiva para eles e tira um pouco da responsabilidade defensiva. É óbvio que o jogador, numa necessidade, ele vai voltar para marcar. Mas você pode dizer, Rai Ramos, ó, estamos aqui com uma linha de 3, tem volantes, você pode ir lá tranquilo, despreocupado e ir para o ataque. Isso potencializava o Ceará, eu acho que o Ceará passou a jogar melhor. Quando você perde isso e volta a jogar com 2 zagueiros, aí você já não pode dar tanta liberdade para os seus laterais. Então, o que é que eu imagino que aconteceu? Rai Ramos, Matheus Bahia, vocês vão ter que ficar um pouco mais aqui, podem ir, mas tem que ter sempre aquela recomposição defensiva, e nisso eu acho que o Ceará perdeu. Mas eu ressalto o que o Jota falou, falta peças. Porque se você tem agora a saída do Jonathan, quem você tem de zagueiro de origem no Ceará? 3, né? David Ricardo, o Ramon Menezes e o Matheus Felipe. Tem um outro que é o Iago da base. Mas é um cara que ainda tá chegando no profissional, teve uma oportunidade ali contra o Operário, jogou algumas partidas, mas não é aquele jogador que você diga, esse aqui vai brigar por titularidade. Né? Tem que ser preparado, né? Então eu acho que nessa janela, se é para voltar a jogar com esse esquema, enfim, independente disso, o Ceará precisa se reforçar, precisa dar peças para que até mesmo no decorrer das partidas, quando um jogador ou outro não tá tão bem, você possa olhar para o banco e dizer, eu posso botar esse cara e ele vai fazer a diferença no meu time. É verdade. Só para pontuar aqui sobre os laterais também, e eles caíram de rendimento. Exato, Né? os dois caíram de rendimento. Os dois. O Rai Ramos, quando aqui no início da temporada, era um cara que... Ele tem quantos gols na temporada? 4 gols, o Rai 4 Ramos? gols, um gol pela Série B, os outros 3 pela Copa do Nordeste e Cearense. Cearense, quer dizer, um cara que ele entregou muito ali como um jogador ofensivo, né? Ali para a equipe do Ceará. O Matheus Bahia também, que não é só no Ceará que a gente conhece o Matheus Bahia. Jogando em outros clubes, o Matheus Bahia sempre era aquele jogador agudo ali na área esquerda, né? Para fazer cruzamentos. Então eles caíram também de rendimento. E por que caíram de rendimento? Eu também não entendi a queda de rendimento do Matheus Bahia, principalmente, né? Porque era um jogador que, de fato, ele fazia a diferença naquele lado esquerdo do Ceará, dando um apoio necessário para as subidas do Eric Puga, mas que em um dado momento ele não tá sendo aquele cara mais relevante, né? E inclusive com muitos erros, né? Contra o Sport, a quantidade de erros de passes bestas que o Matheus Bahia teve
foi uma coisa que impressionou, muito por conta do psicológico também, né? Quando erra uma vez, aí tem aquele princípio de vaia da torcida, a confiança parece que diminui, né? Isso, aí a bola do jogador vai lá para baixo, uma situação que o Ceará também precisa rever, né? Existe uma situação, um psicólogo, uma psicóloga trabalhando com o elenco alvinegro, mas é ver agora com a chegada de um novo treinador. E aí, entrando num novo assunto, o Ceará está em busca deste novo comandante com a chegada desse novo cara, né? Vocês acham que o elenco que hoje ele tem em mãos, o Ceará consegue sim brigar na parte de cima da tabela, até pegando o sarrafo que está hoje, a segundona do Campeonato Brasileiro, com os adversários que o Ceará tem hoje na competição? Olha, eu ponho minhas dúvidas. Porque só a troca do treinador vai fazer com que os jogadores joguem. Sim. Então, poderia estar acontecendo algo interno que a gente não sabe, né? Com o treinador e com os jogadores. Se esse time começar a corresponder, esse elenco aí começar a corresponder, aí vai ficar bem, assim, notável, nítido, né? Que acontecia isso em Porangabuçu. Havia uma desarmonia entre a comissão técnica e os jogadores. Acredito até que isso não estava acontecendo. Mas se acontecer, eu acho que o treinador vai vir, mas ele não vai fazer milagre. Sim. Né? Não vai fazer ninguém jogar bola só pelo fato dele estar chegando em Porangabuçu. O Ceará precisa de contratações. A Série B, nós estamos aí para a terceira rodada. 13ª agora. O próximo jogo do Ceará, 13ª rodada. Nós teríamos ainda mais 25 rodadas, né? Exato. É um campeonato longo Muito e um tempo, campeonato né? muito difícil. Você vai para a tabela, você vê que o Ceará está a 4 pontos do G4, né? E está também a 4 lá da zona do rebaixamento, né? Quer dizer, é bem competitiva essa Série B. Então precisa de elenco. A suspensão, a contusão, né? Cartão amarelo, que é a suspensão, enfim, pode acontecer expulsão, então o Ceará tem que ter elenco. Se não der elenco, não der jogadores, contratações para esse novo treinador, a coisa não vai acontecer. Não é só a chegada do treinador, né, para chegar e dar uma guinada no Ceará. São vários Acredito fatores. que tem peças também. Exato. E, além do que, arrumar a casa, né? É. Lá em cima. Não pode se deixar um time de futebol com os seus problemas extracampo, né? Ter problemas lá, divergência, né? Entre a sua diretoria, porque isso vai refletir no campo. Reflete. Com certeza absoluta. Se está tudo às mil maravilhas, reflete positivamente. Mas se está em desarmonia, aí vai refletir negativamente. Hoje a gente participou da coletiva com o Haroldo, né, e com o Lucas Drubsky. Eles mesmos falaram, né, foram perguntados sobre como é que você lida com esse processo. E é uma missão muito difícil. Porque você imagina, o jogador, ele não está alheio à realidade que acontece ao redor dele. Então é óbvio que quando ele está lá no clube, ele escuta, ele fala. O Haroldo, ele comentou uma situação muito importante. Ele falou sobre o João Paulo. Você ter um presidente do clube que poderia estar focado quase que 100% no futebol e hoje em dia ter esse presidente dividindo as suas atenções e tentar ajeitar a casinha, como o Jota falou, e ao mesmo tempo focar no time, janela de transferência chegando, troca de treinador, é difícil. É difícil. Para o próprio jogador passa essa imagem. Puxa, as coisas não estão tão boas, né? Aqui dentro, o meu time não está organizado. E isso impacta. E eu acho que uma tarefa muito importante desse novo treinador, eu acho que, na verdade, isso era o que o Mancini estava conseguindo fazer, que era blindar o elenco, de certa forma, isso. Quando você escuta os depoimentos dos próprios jogadores, dos outros funcionários do Ceará e dirigentes, falavam que o Mancini tinha essa gestão de grupo muito positiva. Por isso que eu concordo com o Jota. Eu acho difícil que houvesse ali uma forma de, uma tentativa de derrubar o treinador. Eu acho que essa não era a realidade. Mas uma coisa que esse novo treinador vai precisar fazer é blindar esse elenco e potencializar alguns jogadores que caíram muito de rendimento. E aqui eu vou citar um caso, não porque a gente está aqui criticando esse jogador, dizendo que esse jogador não presta mais, mas porque ele não está numa boa fase, que é o Eric Pulga, né? A gente não pode esperar de um jogador de futebol sempre 100%. A gente não pode achar que um jogador ele vai dar sempre o máximo que ele consegue. É humanamente impossível. A gente viu que recentemente o Eric Pulga passou um período no departamento médico, ou seja, o corpo dele sente essa sequência. Mas a gente viu como ele caiu de rendimento. E coincidentemente, quando ele caiu de rendimento, o Ceará caiu de rendimento. Até porque, Daniel, o Eric Pulga é, sem dúvida, a principal peça de ataque da equipe do Ceará, né? Exatamente. Todas as jogadas do Ceará de ataque, elas evoluíram
com o Eric Pulga em boa fase, né? O que ficou bem assim explícito? Todo time que vem jogar contra a equipe do Ceará sabe que o Ceará tem no seu ponta esquerda ali, o Eric Pulga, as escapadas, né, para o ataque da equipe do Ceará. Então fecha a marcação em cima dele, né? Então dobra a marcação, né? Dobra a marcação, às vezes tem até 3 jogadores também na espera ali, né, para dar o bote, tentar tomar a bola dele. Então o Ceará fica também nesse tipo nesse modelo de jogo só com um jogador importante de ataque, fica muito assim previsível, né? E isso mostra também uma deficiência no elenco, porque você não tem esse correspondente pelo lado direito, por exemplo. Exatamente. Então, por onde que o Ceará vai atacar? Você sempre pensa, lado esquerdo. É no Matheus Bahia e no Eric Pulga. No máximo, uma jogada ou outra ali com o Ray Ramos pela direita. Mas você não tem um ponta como o Eric Pulga no lado direito. O Mancini até testou alguns, testou Janderson, testou Saulo Mineiro, o próprio Facundo Castro, mas nenhum dos 3 conseguiu entregar efetivamente o que o Pulga entrega na lado esquerdo. Então, você concentra muito, e aí o outro time que vai jogar contra o Ceará já sabe, eles vão atacar pelo lado esquerdo. Então, se fechar a marcação, dobrar a marcação em cima do Pulga, a gente consegue anular boa parte do ataque do Ceará. Às vezes inverte até o Pulga lá pro lado direito, né? Mas vai a marcação também para ele. Vai para lá, Eu prestei atenção nesse jogo passado, o Inocêncio, né, que jogou o Ceará, ele estava do lado direito, né? Durante a transmissão, aí a gente observou que ele foi para o lado esquerdo, né? Porque o Pulga tinha invertido, ele estava do lado esquerdo, aí ele veio para cá. Uma marcação individual, né? Exatamente, era uma marcação individual, quer dizer, até se desloca o marcador do Pulga para onde ele vai, para poder tentar interceptar as jogadas de ataque da equipe do Ceará. E a ideia da Ponte Preta, do Nelson Batista, foi justamente essa, porque ele não está tendo nos últimos jogos um lateral esquerdo fixo que é da posição de origem, né? Ele tem problema com um jogador que está lesionado, tem problema com outro que estava na Copa América, que é o Gabriel Risso, que é um argentino. E aí tem a situação... ele colocou o Luiz Felipe, Ele colocou o Luiz Felipe, que é volante, para justamente fazer ali a marcação do Eric Pulga. Então, quando ele faz a troca, o Mancini, o Nelson Batista experiente também, ele também faz a mesma troca para ter outro jogador de marcação acompanhando o Pulga o tempo inteiro. E até falando disso, é em relação à pressão no Pulga, né? Sim. Porque essa pressão ele mesmo causa nele próprio, porque ele sabe que a relevância dele no ataque, né? Um cara com 11 gols na temporada, ele tem noção que a cabeça dele ali, a pressão vai vir da torcida, vai vir da diretoria, vai vir de outros clubes que estão de olho nele, então a pressão que ele mesmo coloca em cima das suas costas é uma coisa que vem fazendo diferença. Né? Exatamente. Eu acho que esse é o fator, né? É uma responsabilidade muito grande para um jogador muito novo, né? E que começou a brilhar e se destacar no Ceará agora. O Mancini chegou no ano passado e ele deu algumas oportunidades para o Pulga, né? Mas ele ainda era aquele jogador que entrava pontualmente no Ceará e, de repente, numa questão de meses, ele se tornou o principal nome do Ceará. Então é uma responsabilidade muito grande. E como o Samuel citou, começa a existir também essas sondagens, especulações de mercado. E por mais que a gente tenha até falado aqui também nos bastidores que o Eric Pulga seja assumido um torcedor do Ceará, ou seja, alguém que por vontade própria já se entregaria muito, se dedicaria muito ao clube, quando você tem um jovem jogador que se destaca e vislumbra essas possibilidades de transferências, é muito difícil você também ter 100% da concentração desse jogador no clube. Por isso que eu acho que tanto a comissão técnica, a nova que chegar, precisa ter um trabalho específico com o Pulga. O próprio João Paulo falou na semana passada que não pretende negociar o Pulga antes do fim da Série B. A gente não sabe se de fato isso vai se concretizar ou não, mas é uma tentativa. Mas o que eu acho que a comissão técnica nova tem que chegar, seja o Léo Condé ou qualquer outro treinador, Pulga, você é o nosso melhor jogador e nós precisamos de você 100%, focado no Ceará. Porque sem você a gente já viu que o Ceará tem enfrentado dificuldades. Então eu acho que precisa desse tratamento específico, né, com o Pulga, para que de fato ele possa entregar aquilo que ele já mostrou que sabe. Porque saber fazer gol, ele sabe. Saber driblar, dar assistência, ele sabe. Só precisa estar 100% concentrado ali na sua missão. E até um detalhe que na coletiva que aconteceu do Haroldo Martins e também com o Lucas Drubsky, uma das perguntas que aconteceram naquele momento foi em relação a negociações de alguns atletas. A gente já viu as situações do Jonathan sair, o Ceará não pôde fazer muita coisa porque estava ali a multa rescisória, né? Pagaram a multa, ele está liberado. O Bruninho, que é um jogador que pertencia ao Atlético Mineiro, está voltando para o Clube Mineiro para ir jogar no futebol da Europa, no Boa Vista de Portugal. E a gente viu que tem outros jogadores também com foco, né, pelo menos nos burburinhos, né, nos bastidores, que teriam outros clubes interessados, no caso o David Ricardo. E aí o Haroldo Martins fez questão de pontuar e o Lucas Drubsky pontuou mais uma vez
em relação que não teve nenhuma negociação, não teve sondagem, não teve procura nenhuma pelo zagueiro. E se depender do Ceará, o Ceará vai fazer e atuar de todas as formas para não perder nenhum atleta que hoje é primordial no elenco. Ou seja, David Ricardo, Eric Pulga, todos esses atletas que, pelo menos os titulares, o Ceará está fazendo um esforço a mais para mantê-los até o final da Série B. Corroborando com o que disse o Daniel sobre o João Paulo Silva, que tinha dito que o interesse do Ceará não era negociar de jeito nenhum o Eric Pulga. A ideia é permanecer com o jogador até o final da Série B, porque a gente sabe da relevância do Ceará em conquistar o acesso ainda nesta temporada. E aí eu pergunto a vocês em relação a possíveis saídas e chegadas de atletas. Vocês conseguem já vislumbrar posições carentes no elenco do Ceará que poderia ir ao mercado para trazer e reforçar em pontos necessários do time de um novo treinador que está por vir? Olha, Samuel, eu fiz assim uma análise, a minha análise, né? Que o Ceará precisa de uns 6 jogadores. Por exemplo, o Ceará precisa de zagueiro, o Ceará precisa de mais 2 laterais, porque nem o Paulo Vitor vive um bom momento e nem o Rafael Ramos. Nossa, o Rafael Ramos não se firmou de jeito nenhum, não se firmou, né, cara? Ele tem oportunidades, mas desperdiça, né? Desperdício. Quer dizer, o Ceará precisa de 2 laterais. Você não vai esperar que o Rai Ramos jogue toda a série, B e o Matheus Bahia também, porque há o desgaste, né? Há aquilo que acontece durante uma partida de futebol, né? Uma suspensão, contusão, então tem que haver esses 2 laterais serem contratados. Mas o Ceará precisa também de um cara que raciocine, um meia. O Ceará não tem. O Ceará tem volantes que podem desenvolver esse trabalho, como é o caso do Lourenço. O Lourenço não é meia, ele é camisa 8 ali, né? No segundo volante, né? É verdade, Exato. tipo o segundo volante. Teria um que poderia ser o Guilherme Castilho, mas também não está numa boa fase, né? Os Doutores 2, De Luca, ele pode até fazer, mas não é. O jogador também que é volante, o Richardson, o Irme, até encontrou uma posição para ele ali, o Mancini, como zagueiro. Não sei se esse novo treinador vai permanecer, vai colocar o esquema 3-5-2, vai aproveitar o Jean Irme, né? Mas o Ceará precisa, né? Do lado direito, ele precisa de um jogador também, ali das beiradas de campo, né? Precisa também de um centroavante. O Ceará tem o Facundo Castro, né? Mas só um centroavante. O Barcelona, né? O Barcelona. Castro é o lateral, é o direito. O ponto. Pois é uruguaio. Também. É um momento para a gente dar uma risadinha. Né? Pois é. Aí assim, olha, eu pontuei um zagueiro, né? Pontuei os 2 laterais, um meia, mais um atacante ali de beirada de campo, né? E um centroavante. 6. E ainda tem também a importância, como o Samuel citou, que o próprio Ceará encara isso, né? Eles falaram, a gente vai dar mais esforço para manter quem está aqui do que até mesmo para contratar. Eles falaram, o Haroldo até falou que tem alguns jogadores encaminhados com o Ceará. Ele não falou posição, nem nomes, né? Mas falou que tem situações encaminhadas. Mas tem alguns jogadores que, se o Ceará perdesse, seria muito prejudicial. Eu vou citar aqui 3, na verdade, mas só de exemplo. Você tem o próprio David Ricardo. Eu acho que perder o David Ricardo seria ruim nesse momento, justamente porque a gente falou da ausência de zagueiros no elenco do Ceará. Verdade. Então, se você já perdeu o Jonathan, se você perde o David Ricardo, você fica com 3 zagueiros no seu elenco. Isso é muito pouco. Sendo um deles da base, né? Então, é um número muito escasso. O De Luca foi um outro jogador que encaixou muito bem, né? Não se esperava muito dele, né? Chegou naquela janela doméstica, no momento do transfer ban, foi anunciado ali no último dia da janela aberta, né? Então a torcida nem esperava. Goleiro, né? O Maicon Clayton, exatamente. E aí, mas foi um cara que encaixou muito bem no meio de campo do Ceará, o De Luca. Entrou e assumiu a titularidade e jogando bem, né? Um camisa 8, mas como o Jota falou, que não é um meio armador, é aquele segundo volante que ajuda ali na transição entre a defesa e o ataque. E o outro seria o Eric Pulga. Né? Apesar de toda essa situação que a gente falou, do Eric Pulga ter caído de rendimento, do Eric Pulga talvez ter ficado um pouco desconcentrado com essas propostas, ainda assim perder o Eric Pulga seria terrível para o Ceará ao longo da Série B. Porque ele é um jogador que, mesmo em má fase, você ainda espera uma jogada diferente, você espera uma arrancada, um drible, uma finta. É um cara que entrega isso. E quando você olha para o banco do Ceará, os outros atacantes não têm essa personalidade que o Eric Pulga tem. Talvez já até mostraram isso em outros momentos da carreira, mas hoje não. Então você pega o Janderson, o próprio Facundo Castro, você tinha o Bruninho que saía, nenhum deles conseguiu entregar ao Ceará o que o Pulga entregou. Então perder o Pulga seria muito negativo. Então eu acho que o Ceará tem que fazer um esforço para manter não apenas esses, mas também outros jogadores muito importantes do seu elenco. Concordo com você, Daniel Farias. Concordo em número, gênero e grau. Não pode perder, né? Se a principal meta do Ceará na temporada é voltar à primeira divisão e perder seus principais jogadores,
ele vai ficar longe dessa meta, né? Eu até acho, Jota, tem uma questão muito importante também. Alguns torcedores podem levantar a questão: ah, mas o Ceará precisa de dinheiro. Aí eu fico raciocinando. O Ceará vende um jogador, faz uma grana boa, enfraquece o elenco e não sobe. Do que adiantou você receber esse dinheiro se você não conquistou o seu principal Tem que objetivo? pensar no futuro, né? Na É primeira melhor. divisão, Exato. É você melhor vai ter você. mais receita, Exatamente. É melhor você, às vezes, deixar de fazer uma negociação que lhe renda, sei lá, 5 milhões agora, mas você garanta um acesso que só de contrato de transmissão você vai receber não sei quantos milhões. Né? Eu acho que precisa pensar também a longo prazo. E aí poderia vender esse jogador no final. Depois, da temporada. exato. E a venda desse jogador seria valorizada. Exatamente. Seria valorizada Um com acesso no currículo, né? Você até consegue ter uma arma na negociação. Aí, digamos que um clube vai lá, quer contratar o jogador, eu falo, ó, você está oferecendo tanto, mas a gente acabou de subir, esse jogador foi muito importante na caminhada, vamos aumentar um pouquinho mais, e aí você lucra mais. Você tem um acesso, você aproveita o jogador e você ainda ganha mais. Então... E ganhou o lado esportivo, porque subiu de divisão, exato. Né? Voltou à primeira divisão. Isso. No ano passado, o Ceará fez um esforço danado também para permanecer com o Eric atacante naquele período, né? O João Paulo Silva deu entrevista aqui ao Cearacast na época, dizendo que ele ia permanecer, e no final das contas ele ficou até o final da Série B. Ele foi embora para o São Paulo nas 4 últimas rodadas da Série B, que o Ceará não tinha mais chance. Aí o Ceará liberou o jogador para ele ir lá para São Paulo. Outro detalhe que chamou a atenção da coletiva do Lucas Drubis, e também do Haroldo Martins, foi quando eu questionei sobre a chegada de um novo técnico, se essa nova pessoa na direção de futebol do Ceará iria atrapalhar, entre aspas, ou agilizar as contratações de alguns jogadores, se o crivo de trazer ou não algum atleta passaria por ele. E aí a resposta foi: a gente monta um time para o Ceará, não é para treinador que está por vir. O que me deixou meio intrigado, né? Porque é o treinador que vai utilizar aquelas peças. Exato. Mas aí se vier um treinador que é diferente da filosofia que eles estão pensando, né? É para ver como é que fica essa situação, porque até mesmo nas especulações de um novo técnico sempre tem aquela mistura de filosofias, né? Tem um mais ofensivo, um mais defensivo. Exato. E agora nessa visão que hoje a gente tem do elenco do Ceará, um elenco mais enxuto, que foi pensado pelo próprio Mancini, né? Exatamente. Então por isso que não faz muito sentido dizer que a gente monta um time pro Ceará, porque foi o treinador que tinha pedido um elenco mais enxuto. Ele pediu um elenco de 24 jogadores e ter ali 6, 7 jogadores da base para poder utilizar, e isso aconteceu. Sim. O Ceará hoje tem um elenco de 24 jogadores ali contratados e o restante é atleta da base. Não à toa, no jogo contra a Ponte Preta tinha 5 jogadores que foram relacionados que eram da base. O Kaique fez o gol, né? Exatamente. O Caio Rafael entrou também no jogo. Outro jogador que é da base do Vozão. Então, assim, do elenco que hoje o Ceará tem e o treinador que está por vir, vocês esperam um técnico que seja impositivo ou que tenha, assim como muitos outros times da Série B, para não dizer a maioria, né? Aquela situação de ser mais de contra-ataque, um técnico que utilize a ideia da reação, um técnico futebol reativo. Porque a gente viu muito isso acontecer com os times que vêm enfrentar o Ceará ou que jogam contra o Ceará dentro das suas casas, né? Aproveitar os contra-ataques. Com o elenco que hoje tem no Ceará, vocês veem um time mais impositivo ou um time que tem que ter mais precauções, até porque a gente está falando de uma defesa que vem sofrendo muitos gols nesta Série B? São 16 gols já tomados, né? Isso. No último jogo, são 16 ou 15? 15 gols. 15 gols, é. O ataque é o quarto melhor, né? Quarto melhor ataque. Da Série B, mas a defesa é uma das piores. A quinta pior? É a quarta pior defesa. A quarta pior defesa. É o quarto melhor ataque e a quarta pior defesa. Quarta pior defesa. Samuel, sei lá, é um tanto quanto difícil assim você querer acreditar que o Ceará vai trazer jogadores e vai trazer um treinador. É preciso muito esse torcedor estar antenado com o futebol nordestino e principalmente com os jogadores que o Ceará tem no seu elenco. Né? Porque se ele traz um cara que não conhece a maioria dos jogadores que tem no Ceará e as contratações que vierem, né, que não tem ali o ajuste dele, né? Que ele não tem indicação desse novo treinador. Como é que ele vai trabalhar? É difícil, né? Porque você vai, a partir do momento que chegar, vai conhecer esses jogadores, vai ver como é que eles jogam para ele montar o seu sistema de jogo, né? Então seria, primeiro, trazer logo o treinador e pedir para que ele indicasse jogadores, as posições que ele quer. Como é que o Ceará quer agora, daqui para frente, jogar? Ele quer que seja reativo? O Ceará quer que seja partir para cima do adversário? Eu acho até que um time de futebol não pode ser uma coisa ou outra, ele pode ser as duas coisas, cada jogo ter a sua leitura, né? Por exemplo, se ele
tem que ganhar o jogo, é dentro de casa, aí ele tem que ser mais ofensivo, impositivo, né? E fora, um pouquinho de mais esperar, né? Dar a bola para o adversário, mas ser reativo, tentando. Eu não vejo dessa nomenclatura, dizer assim, não, o time tem que ser impositivo ou reativo. Acho que ele pode ser as duas coisas, né? Cada jogo tem a sua história. Mas eu também não acho meio esquisito isso, contratar os jogadores primeiro e depois o treinador. E uma questão muito importante disso é que quando se trata de uma montagem de elenco lá no início da temporada, o treinador tem um tempo considerável de conhecimento do elenco. Então, quando o Mancini continua de uma temporada para outra, e o Ceará se reapresenta no início de janeiro, e a estreia, quem sabe, é no final do mês, você tem aí pelo menos 2 ou 3 semanas onde o treinador está acompanhando aqueles jogadores treino, ele vai observando qual é a característica de cada um dos jogadores, vai pensando no seu esquema. Agora a gente está falando de um treinador que pode chegar numa sexta-feira para comandar o time no sábado. Imagina a dificuldade desse treinador. Como é que você vai conseguir enxergar, às vezes, o perfil desse treinador no time? Você nem consegue. Porque, na verdade, o time que vai jogar no sábado é praticamente o time do Mancini, porque os jogadores já estão acostumados com aquilo. Então, existe essa dificuldade. O Ceará tem uma certa vantagem de estar jogando apenas a Série B, mas ainda assim, são praticamente 2 jogos por semana, com viagens longas. A gente fala aqui de uma região que é bem distante da maioria dos times da Série B. Então, o novo treinador, ele ainda vai ter essa dificuldade. Então, por isso, talvez, na hora da procura, seja importante você procurar um treinador que já conheça pelo menos uma parte do elenco, que já tenha trabalhado em outras equipes, ou que pelo menos já tenha enfrentado, porque se você pega um treinador... Já tenha trabalhado com esses jogadores. Com esses jogadores, exatamente. O que acontece muito na Série B, a gente vê, os técnicos conhecem os jogadores, enfim. Porque se você pega um técnico que não conhece o elenco, para ele conseguir implementar a sua forma de jogo num elenco já montado por outro treinador, é muito difícil. É por isso que eu acharia que a facilidade de manter o Mancini e trazer peças ou jogadores eu também concordo. Seria mais interessante. Você né? conseguiria... Ele conhece o elenco, né? Exato, exatamente. Ele tem um elenco ali nas mãos, né? Não à toa, alguns clubes estão fazendo isso. O Vasco tá querendo repatriar o Ramon Dias por conta disso, né? Que é um treinador que tá no meio do campeonato, na Série A, e é um cara que conhece os jogadores. E até também, o Mancini sabe mais do que provavelmente nós e os torcedores quais são as reais necessidades do Ceará, porque ele acompanha jogo e treino. Então ele sabe, ó, a gente está precisando de um ponta direita que tenha essa característica, porque ele sabe. Então ele poderia indicar, né, para a diretoria de futebol, olha, a gente precisa de um jogador nessa posição com essas características, porque ele vai me entregar aquilo que eu preciso e que eu não tenho hoje. Aí você chega um novo treinador que não conhece o elenco, ele pode até assistir um jogo ou outro, mas ele não sabe as reais necessidades que o time tem. Então até isso atrapalha, porque esse treinador vai chegar a 15 dias da janela e vai dizer, eu posso trazer um ou outro jogador que eu gosto, mas será que esses jogadores vão se adaptar às necessidades do Ceará? É um ponto a se levantar também. E no ano passado isso aconteceu com outros técnicos, né? Com o Guto Ferreira, por exemplo. Mudou muito de treinador no ano passado. Com a saída do Eduardo Barroca, o Guto Ferreira ele chega 1 ou 2 dias para poder comandar o Ceará contra o Sport, a estreia dele, a reestreia dele no comando do Ceará. Teve pouco tempo. E o Ceará conseguiu ir até bem, né, naquele jogo. E depois, com a queda dele, vem o Mancini. O Mancini também teve 2 dias de preparação antes de montar o time que enfrentou o Criciúma. Muito tempo. Pouquíssimo tempo ali para poder montar um Ceará. Ou seja, como a gente vem falando aqui, o Daniel falou, contra o Ituano, a gente pode ver muito mais um time que era do Mancini do que uma filosofia de um novo treinador. Porque aí, para montar uma nova filosofia, passar isso para os jogadores, demora tempo e isso vai acabar demandando ainda mais os jogadores. E é muito curioso, só para finalizar esse tema aqui, que o próprio Ceará, em determinado momento, assumiu a responsabilidade de uma espécie de culpa pelo que ele fez na temporada passada de trocar de muitos treinadores. Na Série B do ano passado, o Ceará teve 4 treinadores. Isso. Começou com o Mourinho, comandou só 2 partidas. Depois veio o Barroca, ficou 13 jogos, se eu não me engano. Depois veio o Guto e depois o Mancini. Então, numa competição, você ter 4 treinadores, os próprios jogadores e dirigentes disseram que isso foi um erro e que pode ter atrapalhado o Ceará. O que me preocupou nessa mudança do Mancini é, será que o Ceará não aprendeu com o erro da temporada passada em ficar trocando de treinador? Pois é, aí traz um treinador, passa 6, 8 rodadas, 10 depois rodadas, demite de novo e traz outro. Em meio à competição, eu também sou a favor disso. Você vai para uma competição, traz um treinador, mas dá condição de trabalho, né? Dá as peças que ele quer, que ele necessita, né? Aí você pode cobrar dele, mas ficar trocando de treinador só vai
deixar que esse problema vá passando, até chegar no final, como aconteceu com o Mancini, né? Foi o quarto daquela temporada do ano passado, né? Aí ele passa esses 9 meses, né? Termina agora com 9 meses, mas quando ele chegou, embora que a torcida quisesse, a gente torcesse muito, né, para que o Ceará conseguisse voltar à primeira divisão naquele ano, mas era impossível. Era quase uma missão impossível. É verdade, quase uma missão impossível, tá até título de filme. Exatamente. Né? Aí o Mancini não conseguiu, mas pelo menos deixou o Ceará nesse ano com o título. Isso. O título de campeão cearense ele não ganhava há 5 anos. Exatamente. Né? E um dos nomes mais cotados para poder assumir o Ceará é o Léo Condé, né, que é um técnico que no ano passado fez um bom trabalho pelo Vitória, deixou ali uma boa perspectiva de trabalhos seguintes, né? E aí ele acaba tendo um problema na Série A de 2024 que ele não consegue dar liga para a equipe. Mas se a gente pegar apenas o recorte da Série B de 2023 do Vitória, era um time que começou a competição e a gente colocava como uma equipe que ia brigar para não cair para a Série C, não voltar para a terceirona. E aí no final das contas a gente viu o Vitória subindo para a Série A levantando o título de campeão da Série B, né? Como é que vocês... antecedência, né? Com antecedência. Exatamente. E como é que vocês enxergam, né? Como é que vocês avaliam a possível vinda do Léo Condé, que é um cara que tem essa perspectiva, mas que tem ali a disputa com outros nomes aí que tá circundando também o Alvinegro de Porangabuçu. É um bom nome para comandar o Ceará, o Léo Condé? Vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que é um treinador que mostrou, não apenas nessa campanha com o Vitória, mas também em outros anos, que ele pode ir bem na Série B. Se o torcedor for pegar um recorte, o Léo Condé ele fez 2 boas campanhas com o Sampaio Corrêa, que é uma equipe que também não tem muito investimento, poder de investimento, então não tinha elencos muito caros, muito qualificados, mas na temporada anterior à temporada que ele sobe com o Vitória, ele deixa o Sampaio Corrêa, se eu não me engano, na 6ª ou na 5ª colocação. Quase subindo, né? Eu acho que com chances até a última rodada de subir. Então, um treinador que consegue fazer uma campanha dessa com um time com um investimento menor, levanta-se aquela questão. Será que com um poderio maior ele não conseguiria ir melhor ainda? Foi a mesma coisa com o Vitória. O Vitória é uma equipe de muita tradição no futebol brasileiro, isso é inegável. Mas era uma equipe que estava voltando agora da 3ª divisão, tinha acabado de subir, né? Da Série C para B. Era uma equipe que não tinha tantas estrelas no elenco, mas ainda assim o Léo Condé ele conseguiu potencializar aqueles jogadores e fazer com que ele subisse. Outra coisa que eu acho interessante no Léo Condé é que muda um pouco. Às vezes o Ceará, eu faço essa percepção, essa análise, o Ceará tem um costume, às vezes, de voltar a contratar treinadores e jogadores que já passaram por aqui, né? Então, Anderson Moreira foi citado. Às vezes, quando se trata de contratação, muitos jogadores que estão no Ceará hoje já defenderam em outros momentos, né? São reincidentes. Às vezes, eu acho que é interessante você inovar um pouco, né? Não é uma aposta, é um cara que já mostrou que sabe fazer. Então, se mostrou que sabe fazer, é um nome diferente, está livre no mercado porque foi demitido do Vitória, por que não investir? Eu acho que se de fato a diretoria de futebol analisar que as características do Léo Condé se adequam às características do elenco do Ceará, eu acho que seria um nome muito interessante para essa campanha. É verdade, Daniel. E dá para a gente perceber que o futebol ele comete algumas injustiças, né? O Léo Condé foi campeão da Série B pelo Vitória com antecedência de algumas rodadas. Exato. Aí não contrataram ou pouco contrataram, não sei quantas contratações fez o Vitória, mas certamente ele manteve boa parte do time elenco, que foi campeão da Série B, sendo que uma Série A é muito mais difícil do que uma Série B, outra realidade, né? É porque o Vitória subiu para a Série A com praticamente o mesmo elenco que estava na Série B, eles queriam jogar a Série A. Exatamente. Aí não dá, exatamente isso. Aí é o que eu chamo de injustiça no futebol. Como é que você pode cobrar de um treinador né, que ele com o time da Série B pode disputar uma Série A, onde ele vai ter investimentos, né, de grandes times como Palmeiras, Flamengo, o Corinthians está nessa pindaíba toda, mas é uma camisa forte, né, da mesma forma que o Vasco e o Fluminense, mas tem um Cruzeiro, né, tem diversas outras equipes. Pindaíba. Pindaíba é legal. Pindaíba. Essa daí é antiga, fazia tempo que não ouvi. Mas é verdade. A Pindaíba, quando é que a situação está meio complicada difícil, mesmo. Né? É verdade, mas assim, a injustiça do futebol. Infelizmente, o futebol ele comete essas injustiças que atrapalham o profissional, né? Exatamente. E o Léo Condé, até um detalhe interessante, que ele conseguiu subir o Vitória, que tinha o Léo Gamalho, tinha o Oswaldo, alguns atletas que a gente já conhecia, que já passaram pelo futebol cearense. Não à toa, quando a gente pega agora o time do Carpini, ele deu uma coletiva depois da última vitória recente na Série A, em que ele destaca
alguns jogadores que ele não ia permanecer no elenco. Matheus Gonçalves não ia ficar no Vitória. O Léo Gamalho é outro jogador que foi liberado, então o time do Vitória vai tentando continuar sua sequência na Série A e agora com o Thiago Carpini, mas o Léo Condé não deixa de ser um bom nome para a equipe do Ceará. Eu estava até conversando com o Jota aqui, que a gente lembrou de um outro jogador, um outro treinador que passou pelo Ceará, que teve uma experiência semelhante, que foi o Chamusca, né? Uhum. O Chamusca, no último ano que o Ceará conquistou acesso, foi justamente na temporada de 2017. Isso. Não foi campeão, como o Léo Condé, mas terminou, se eu não me engano, ali na 3ª colocação. Ceará voltando à Série A, inicia a temporada 2018 com o Chamusca como treinador, e aí aquele início da Série A realmente é muito difícil. Até é campeão cearense, se eu não me engano, foi campeão, foi inclusive... Foi 2017. Exatamente. Era o último ano que o Ceará tinha sido campeão e você não voltou a... Exatamente. E aí começa a Série A, mas a gente viu que realmente a realidade é muito diferente. E aí o Chamusca acabou sendo demitido. Mas já que o Ceará está numa realidade de Série B, né? Eu acho que o Léo Condé é um treinador que se adequa à realidade que o Ceará está. Também concordo né? com você. Eu acho, exato. E você estava ponderando ó, que ele passou pelo Sampaio Corrêa, que não tem muito investimento, Isso. e o Ceará tinha uma folha de Série B, tem uma folha de Série B Muito que alto, beira muito, a uns 3 milhões de reais, né? Exatamente. Então, maior que a do Juventude, Maior né? que de algumas equipes Exato. da Série A. da Série A. Então, esse treinador que tem, ele trabalha com um pouco ali, mas se ele tem um pouco a mais, ele pode ser realmente o homem assim correto, né, para vir treinar a equipe do Ceará. Mas lembrando, deixa ele fazer uma análise do elenco. Exato. O Ceará também tem que dispensar alguns jogadores. Eu não vou citar nomes, mas tem jogadores ali no Ceará, eu estou colocando no plural porque, claro, é mais de um, né? Que não tem a mínima chance, já recebeu tantas oportunidades e não pega, né? Essa oportunidade. E eu queria também, Samuel, se me permita, Não, com vontade. levantar só uma bola aqui, ó. O que acontece no Ceará quando o Ceará traz jogadores? E aí eu vou puxar um pouquinho mais pela memória. O Ceará trouxe Jean Carlos, que quando ele estava no Náutico, eu sempre dizia, puxa vida, esse cara devia jogar no Ceará, devia jogar no futebol cearense. Aí o Jean Carlos chegou aqui, não jogou aquilo que ele jogava no Náutico. Hoje está lá no Juventude jogando, é um dos principais jogadores do Juventude. Na Série né? É verdade. O William Oliveira, que o Ceará trouxe da Chapecoense, o William Oliveira também não mostrou o futebol que ele mostrava na Chapecoense. Hoje ele está no Vitória e é um dos 3, ele é ao lado de um jogador do Bahia, o outro agora eu esqueci, que são atacantes, e ele é um volante. Ele tem 5 gols. Artilheiro da Série A. Artilheiro da Série A. Isso. E lá no Vitória está jogando muito. Se a gente for assim, fazer um estudo, né, a gente vai encontrar diversos jogadores. O próprio Avaí tem jogadores que foram renegados aqui do Ceará, né? O William Arão fez um Maranhão, golaço. Thiago Panhussá, o próprio Pedrinho que está emprestado Zé pelo Ricardo. Ceará. Zé Ricardo. O Pedrinho que veio do Volta Redonda, fazia uma dupla com o Lelê, né? Exato. Lelê foi para o Fluminense, o Ceará trouxe o Pedrinho, mas Pedrinho. não botou o cara para jogar. Exato. E quando colocava era na fogueira. Era pouco tempo e numa situação difícil. E Então, me respondam, o que acontece no Ceará? O Ceará traz os jogadores... Luvanor no Cruzeiro, quando o Cruzeiro subiu para a Série A, né? Brilhou. Luvanor era destaque. Aquele outro que veio do Botafogo, Chay. o Chay, né? Exatamente. Aí, esses caras aqui não desempenham o mesmo futebol que eles jogavam nos seus clubes de origem. É nessas horas, Jota, que eu acho que entra aquele fator que a gente citou lá no começo, que o extracampo influencia dentro de campo. Pronto. Porque eu acho que não existe nenhuma outra justificativa plausível para essa realidade que você acabou de apontar. Porque o jogador é o mesmo, o esporte é o mesmo, a competição muitas vezes é a mesma. Esses jogadores que estão no Avaí, por exemplo, eles estão jogando a mesma competição, a Série B. Não houve um crescimento ou uma diminuição do nível. É a mesma competição. Muitas vezes os mesmos adversários. Então, quando a gente olha para esses jogadores e eles começam a se destacar em outras equipes, dá a entender que, de fato, existia algum fator externo aqui que, de certa forma, dificultava. O Lucas Drubsky, ele comentou sobre isso, né? Ele deu uma resposta mais, assim, objetiva. Ele falou: por que o Avaí tá dando certo, esses jogadores, e aqui não? Porque tá vencendo. Mas tá por onde fazer, vencer, né? Exato. O ambiente deve estar tranquilo lá, por isso que o time está vencendo. É aquela história, a bola não entra por acaso, não né? entra, um time não vence. Marcelo Paes que disse isso, Exato. Mas isso vale para todo o time. O time, o Avaí não tá vencendo por acaso. Não é uma questão simplesmente de sorte. Existe um mérito ali. E esses jogadores que estão indo bem, existe um mérito deles e eu acho que do entorno também. E aí é por isso que eu acho que nesses fatores, quando a gente olha aqui para dentro da realidade do Ceará, é que eu acho que o principal desafio, e aí aqui eu falo não apenas dessa temporada, mas a longo prazo, é você tentar, de certa forma, organizar o entorno para que
dentro de campo, né? esse ambiente fique favorável e você tenha jogadores podendo mostrar aquilo que eles realmente sabem fazer. Porque muitas vezes a gente acompanha críticas da torcida, fulano não joga bem. Será que ele não joga bem? Ou será que ele não está desempenhando tudo aquilo que ele sabe naquele contexto? Sim. Porque a gente já viu jogadores que aqui não foram bem, mas que em outras equipes mostraram que sabem jogar. E é muito destaque para isso que você falou, porque o futebol é muito detalhe, o futebol é muito contexto, é Isso. muito momento do jogador, dele tá se sentindo bem com o ambiente, Exatamente. dele tá legal ali com Uhum. o elenco como um todo, com o treinador que apoia ele naquela posição que ele dá certo. Exato, que ele gosta Isso de jogar, tudo, né? Isso tudo a gente vai avaliando com muita calma, né? Então, Em todas as profissões, por exemplo, aqui, ó, né? O Daniel, para desempenhar o belo trabalho que ele faz, você, o seu belo trabalho, né? Para Opa. mim, também desempenhar o meu trabalho, é necessário que eu esteja bem, Sim, né? exato. A empresa, ela nos dá a condição, na verdade, de trabalho. É por isso que nós desempenhamos o nosso trabalho a contento, por isso, por tudo isso que acontece, né? Antes da gente pegar aqui o microfone e falar na Home Isso. Futebol, comentar, no seu caso, reportar, isso. a gente tá bem, né? Bem assim, psicologicamente, né? Tá tudo legal, você percebe em dia, né? Aliás, antes do dia a gente percebe aqui na empresa, né? Sim. Então, assim, é preciso todo esse conjunto para que você desempenhe a sua função a contento. É por isso que, às vezes, eu até sou assim meio cáustico com algum nome durante a transmissão de algum jogador e depois eu vou rever, eu digo, puxa, não devia ter feito aquilo porque eu não sei como é que o cara tá, né? Exatamente. Eu não sei como é que tá o Tem psicológico isso. dele, eu não sei como é que tá a vida dele, né? Isso. Então é meio complicado, né? Eu me policio em casa, Sim. eu vou prometer não fazer mais isso, porque até tem aquela fala que a gente criou, né? Faça o seu que eu faço, Faça esse é o o seu papel que eu de faço. comentarista. E tem até um fator que foi destacado na coletiva do Ceará, que fazendo um contraponto de que o Ceará talvez esteja atento a essa realidade. Foi falado lá na coletiva de que até mesmo o suporte às famílias dos jogadores tem sido dado, né? Sob a justificativa de que se eu estou bem em casa, é uma preocupação a menos para eu poder me concentrar ali dentro do jogo. Então o Ceará tem muitos jogadores estrangeiros, né? Então as famílias de alguns vieram, é uma cultura diferente, uma realidade diferente, muitos têm filhos pequenos. Então você imagina a preocupação de um jogador como esse. Puxa, minha esposa tá aqui numa realidade diferente, num país diferente, uma língua diferente, não conhece ninguém. Os meus filhos vão para a escola numa língua diferente. Então, existe muito essas preocupações. Se o clube conseguir minimizar isso para que o jogador possa se concentrar dentro de campo, é o melhor cenário possível. Exatamente. E aí a gente fica só no aguardo mesmo da confirmação que Léo Condé pode ser o novo treinador do Ceará. E a gente debateu aqui como que ele vai poder utilizar do elenco alvinegro, né? As ausências e os problemas que o elenco hoje do Ceará tem por ser mais enxuto, os trabalhos que o Ceará vai ter que fazer, principalmente nas janelas de transferências, os trabalhos que eu digo no plural, porque, primeiro, permanecer com os atletas que aqui tem em mãos, e segundo, contratar alguns outros jogadores para poder formar um elenco mais redondo para esta Série B, que são 38 rodadas, tem muita água para correr debaixo desse rio. Então, agradeço demais aqui, mais um Ceará Cast encerrando. Já tinha satisfação ter você aqui. A gente espera com a chegada de um novo técnico, mais bengaladas aí nas transmissões da Verdinha. Tomara, viu, Samuel? Tô com saudade de pedir a bengala e a bengala entrar em ação, né? E tomara que a partir de agora, a partir já desse próximo jogo, aí essa bengala volte a funcionar, o Ceará continue e comece a dar alegrias à sua torcida, né? A torcida do Ceará, às vezes a gente até fica preocupado, né, com situações que envolvem o torcedor ele extravasa a sua emoção, né, de um lado diferente do profissional que somos nós, né? Mas assim, não pode a violência, mas assim, reclamar de qualquer forma, ir para o estádio, vaiar, cobrar, tudo bem. Violência não, mas isso pode acontecer. Mas tomara que as coisas no Ceará voltem a ficar em paz, né? E que todos pensem num só foco, Ceará, para que o Ceará possa surgir e voltar à primeira divisão. Exatamente, Jotinha. Agradeço também Daniel Farias, hoje sem risadinha, comentou risadinha, numa boa aqui sério. no nosso Cearacast. Obrigado pela participação mais uma Valeu, vez, companheiro. Samuco, prazer enorme estar aqui ao seu lado, ao lado do Jotinha, pra gente falar realmente do Ceará. E a torcida do Ceará fica realmente nessa expectativa de que o Jota falou, que o ambiente externo possa se resolver, para que dentro de campo o time possa ir bem e lutar pelos seus objetivos e certamente nessa temporada. O grande objetivo é o acesso à Série A do Brasileirão. Perfeito, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Jotinha.
e o Léo Condé, novo treinador do Ceará. A gente fica na expectativa aí para saber de como vai ser esse trabalho agora comandando o Ceará Sporting Clube. Você que acompanhou o nosso episódio, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima semana detalhando mais bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Agradeço a sua companhia, deixa o like, compartilha com os amigos. Acompanhou da metade no episódio na TV Diário? Vai lá no YouTube do Jogada, dá aquela curtida, dá aquela moral pra gente, comenta o que você achou aqui do Daniel Farias, do Jotinha, do Samuel Conrado. A gente agradece demais, um forte abraço e até a próxima, pessoal.